O canal To Goin está de volta. Eu, Marcos Gomide, ao lado do nosso companheiro Pompeu Vasconcelos, e sempre trazendo pessoas especiais, convidados especiais, para que a gente possa compreender melhor a vida, a trajetória, a vida pessoal, a vida particular, a vida pessoal particular de todos os nossos convidados. E hoje, quem temos para hoje, Pompeu Vasconcelos? É com muita alegria, Gomides, que hoje trazemos o Domingos Filho. Domingos Aguiar Filho foi ex-vice-governador do Ceará, vice do nosso querido Cid Gomes, foi deputado várias vezes, e hoje é a peça-chave das eleições de 2022, Gomides. E nós vamos receber aqui Domingos Filho. Seja bem-vindo, Domingos. Obrigado. Privilégio estar falando com você, Gomide, com você, Pompeu, e quero parabenizá-lo, parabenizar os dois, né, por esse canal, e tenho certeza que irá fazer, já está fazendo, irá fazer muito mais aí, bastante sucesso pela acuidade que vocês dois têm, experiência, e esse canal é um canal que terá aí o privilégio de poder buscar relacionamentos e boa apresentação para o público daquilo que acontece na sociedade como um todo, especialmente na vida pública que anima a representação popular. Muito bem. E a gente quer começar, inicialmente, com o nosso título do nosso bate-papo, Domingos Filho, a política no Ceará. Domingos Filho é um importante personagem da política do Ceará, não só ele, a esposa, prefeita de Tauá, o filho, deputado federal, e toda a história política da família, que também sempre participou ativamente da política. Por isso a gente quer começar ouvindo de Domingos Filho como é que foi aquele início em 9 de outubro de 1963. Nasceu Domingos Gomes de Aguiar Filho, em Fortaleza, há 57 anos. Então, queríamos que você contasse como é que foi aquele momento. A família sua já morava em Tauá, como foi a sua vinda para Fortaleza, como é que foi essa transição Fortaleza-Tauá, Domingos? Bom, a minha família tem um histórico político aí de praticamente aí um século, né? Iniciou aí do meu bisavô, o meu avô e o meu pai, Domingos Gomes de Aguiar, médico. Ele, à época, era o médico federal do que hoje é a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, e residia no primeiro instante no município de Icó. Lá casou com Mônica Moreira de Aguiar, e por essa veia política, por essa vocação política, foi carregada aí pelo pai, Odilon Silveira Aguiar, para o município de Tauá. A minha família materna é do município de Icó, e de onde é a minha mãe, e coincidentemente também a minha mulher, a Patrícia. Mas a atuação política das nossas tradições políticas na região dos Inhamuns, a partir do município de Tauá. Já no ano de 1966, o meu pai, o Domingos Aguiar, foi eleito prefeito do município de Tauá, depois voltando a ser prefeito de Tauá, aliás, candidato único, em 1900 nas eleições de 1972. Aí está sendo apresentado o doutor Domingos Aguiar, e ele, naturalmente, já nessa sequência de tradição política, em que de 1936 até hoje nós temos uma representação no parlamento, agora no parlamento estadual e no parlamento federal. Mas foi primeiro aí o tio-avô, Nelo Gomes, em 1936, depois com o Estado Novo houve o fechamento do parlamento, né? E retornando pela democracia na Constituinte de 1946, sendo sucedido depois por um outro irmão, chamado Antônio Gomes de Freitas, Lisboa Gomes, foi vereador do município de Fortaleza, deputado estadual por 5 mandatos, e esse sucedido por um sobrinho, Antônio Gomes Câmara,
Antônio Câmara, que foi também presidente da Assembleia, secretário de Estado, e a quem eu tive a honra de suceder, quando ele foi candidato a vice-governador do Juracy Magalhães, em 1994, entrou, então, como candidato, tendo o privilégio de ser 4 vezes deputado estadual, e a honra de ter sido 2 vezes presidente da Assembleia Legislativa. No meu 5º mandato, fui vice-governador do governador Cid Gomes. Então, assim, em rápidas passagens, seria aí a nossa atuação política. Depois disso, fui indicado pela Assembleia Legislativa, onde passei 16 anos como conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. Mas a gente vai chegar nesse momento e para a gente fazer um pouco dessa história. Inicialmente, eu gostaria que você comentasse como é que foram esses 16 anos como deputado estadual, eleito pelo PMDB, neste período 1994 até 2010. Conte para nós o que foi esse período, Domingos. Bom, eu fui, nos meus 5 mandatos, todos eles filiado ao PMDB. Os 4 de deputado estadual e o de vice-governador. Nos 4 mandatos de deputado estadual, o nosso partido veio ter êxito nas eleições estaduais com o Cid na sua primeira eleição em 2006. De todos os demais, nós perdemos as eleições. Perdemos as eleições com o Juracy, perdemos as eleições com o Gonzaga Mota, e perdemos as eleições as últimas eleições com o Zé com o Sérgio Machado, que foi candidato, e depois o Zé Ayrton na candidatura de segundo turno. E, como nós perdemos as eleições, naturalmente, eu fiquei nas fileiras da oposição, nos mandatos de Tasso Gereissati, nos 2 mandatos de Tasso Gereissati, e no mandato de Lúcio Alcântara. Viemos ao poder quando vencemos as eleições na eleição de 2006 com o governador Cid Gomes, a oportunidade em que o nosso partido esteve junto, não participou da chapa majoritária, e como eu sempre estive na trincheira daqueles que estavam na oposição, o partido estava dividido, alguns deputados apoiando lá o governador Lúcio Alcântara, e nós ficamos junto com o Cid, e isso fez com que houvesse aí um reconhecimento dentro dessa aliança, e eu tenha sido indicado e apoiado pelo então grupo vencedor, liderado pelo governador Cid, e fui eleito presidente da Assembleia no primeiro mandato, tendo sido reeleito à unanimidade no segundo mandato, presidente da Assembleia. Domingos, como é que era a expectativa sua, enquanto aliado do então presidente do Senado, Eunício Oliveira, como é que foi a sua perspectiva de ser o possível candidato do governo do Estado em 2014? Bom, eu fui sempre deputado do MDB e eleito vice-governador. Eu estava na legenda do MDB, mas numa escolha pessoal do governador Cid. A composição do PMDB na chapa àquela altura não foi para a vice, foi para o Senado. Então, o PMDB estava atendido no Senado, com a candidatura de Eunício Oliveira. O PT estava atendido no Senado, com a candidatura a senador do Zé Pimentel. E a escolha do vice-governador coube ao próprio governador, que, na madrugada da convenção, e aí eu fui surpreendido com um chamamento do governador e um convite
pessoal do governador Cid Gomes para, quando o PT fez a escolha pelo Senado, naturalmente declinando da vice. Então, o José Pimentel foi candidato, deputado José Pimentel, candidato a senador, deputado Eunício Oliveira, candidato a governador, e eu fui escolhido pelo governador Cid numa escolha pessoal. Em 10 ele foi candidato ao Senado, Eunício, né? Em 2010, o Eunício foi candidato ao Senado e eu fui candidato a vice-governador por uma indicação não partidária. A indicação partidária foi do senador Eunício, mas para uma candidatura, uma escolha pessoal do governador, que entendeu naquela altura que eu seria o nome que poderia... Era presidente da Assembleia, reeleito presidente da Assembleia, numa boa relação com todos os partidos da base, e ainda dentro dos demais partidos da casa, e isso fez com que, na avaliação à altura do governador Cid, eu fosse candidato a vice-governador. Nas eleições de 2014, que é aí a pergunta mais precisa do Pompeu, eu já era vice-governador, o governador estava encerrando o seu segundo mandato, e, naturalmente, eu tinha a pretensão de entrar na linha de sucessão, como pré-candidato a governador. O Eunício, à altura, já era senador, e determinou-se a ser o candidato do partido. Insistir em possibilidades que a gente encontrasse um caminho, ou de entregar a base do partido em uma primária, fazer uma grande consulta aos filiados do partido de quem deveria ser o candidato, isso, evidentemente, antes do prazo de filiação, com a não aceitação do Eunício que a gente fosse para umas prévias, achando ele à altura que aquilo poderia dividir mais o partido, enfim, eu disse, então, bom senador, eu fiquei sem alternativas. Se a única alternativa que eu tenho é dizer que voto em você e o meu nome não pode ser avaliado como um pré-candidato a governador também, então, nesse caso, na boa, sem nenhum atrito, eu queria que você me desse aqui a liberação do partido para que eu buscasse outra filiação, já no prazo final, outubro de 2013, né, porque você tinha que ter um ano, naquela altura, um ano antes de filiação, e aí eu fui para o PROS para poder buscar alternativa. Já tinham também outros pré-candidatos dentro do PROS, mas eu, pelo menos, entrava numa linha de avaliação entre o meu nome, o nome da Isolda, o nome do Zé Albuquerque, o nome do Mauro Filho e o nome do deputado Leão dos Cristinos, por exemplo, que eram os que se colocavam naquela altura. Quando, nas 48 horas antes da convenção, o que se imaginava naquele tempo era uma candidatura do deputado Zé Guimarães a senador, cabendo ao PROS a indicação do candidato a governador. Isso não foi possível, essa composição, então foi dada aí ao PT uma possibilidade de indicar o candidato a governador, contanto que fosse o Camilo. Isso aí era uma condição que era dada naturalmente pelo PROS, que era o partido amplamente majoritário. E, com isso, o PROS indicaria o candidato a senador e o candidato a vice-governador. E como eu já havia dito para o governador Cid que deputado, presidente da Assembleia, eu já tinha sido 4 vezes deputado e 2 vezes presidente da Assembleia. Vice-governador, eu também já era, e nem a 3ª vez vice-governador eu poderia ser. Naturalmente, o candidato que ali fosse a governador, no caso, o Camilo, me impediam a 3ª vez de ser, porque eu tinha o direito de ser candidato à reeleição. Então, eu já havia avaliado previamente com o Cid que, se não fosse candidato a governador, eu não criaria. Sou do ramo, conheço que essa coisa avalia circunstâncias. Olha que saiu candidato a governador o Camilo, que
não estava nem no rol dos candidatos. E aí o PT sai da senatória, o Camilo sai candidato a governador, e eu já tinha feito a opção, e reiterei a opção de havia uma vaga para o Tribunal de Contas dos municípios, e eu, como fui presidente da Assembleia 2 vezes, 16 anos de parlamento, fui aí indicado para o Tribunal de Contas dos municípios. E apoiei, naturalmente, o governador, apoiado pelo meu partido, que tinha vice a Isolda, né, e o Mauro Filho para senador, e foi essa a minha opção, naquela altura pessoal, do meu partido, porque quando eu fui, em agosto, indicado para o Tribunal de Contas dos municípios, já não poderia participar mais da política, porque tinha impedimento. Coube aí a Patrícia, como prefeito, deputado federal Domingos Neto, e veio no meu lugar o ex-prefeito de Itauá e deputado Odilon Aguiar, que foi eleito deputado estadual. Mas, Domingos, vamos assim recapitular alguns outros momentos daquele 2014. Havia uma expectativa muito grande dos chamados pré-candidatos. Em 2014, havia uma outra expectativa. Cid Gomes vai sair do governo do Estado em abril de 2014 para, eventualmente, ser o candidato ao Senado? Ele decidiu, em abril de 2014, não sair. Porque, se ele saísse, você, como vice-governador, assumiria o governo do Ceará, naquele final de 2014, e, naturalmente, seria o potencial candidato para a eleição de outubro de 2014. Muitos pré-candidatos daquele ano acabaram, assim, com um sentimento de frustração. Camilo Santana surgiu um pouco, assim, de última hora, nos últimos momentos. E aquela decisão, me parece, foi muito mais estratégica do que a opção pelo nome A, B ou C. Por que estratégica? Com a indicação de Camilo Santana à candidatura, impediu que Lula e Dilma, do PT, fossem fazer campanha para Eunício Oliveira, no PMDB. No mínimo, Lula e Dilma tiveram que ficar neutros na eleição daqui. E vamos lembrar que Eunício Oliveira começou aquele 2014, fevereiro e março, na casa de 40% dos votos. E foi até o final da eleição com 40%. E quando o Camilo começou, praticamente como pré-candidato, julho, agosto, ele tinha 3%, 4%, foi para o segundo turno e acabou vencendo a eleição. A minha pergunta para você é, qual foi o tamanho da expectativa gerada naquele 2014 e, digamos assim, o tamanho dessa eventual frustração de não ter sido você e outros, como o Zezinho Albuquerque, de não ter sido o escolhido, indicado por Ciro Gomes naquele momento ali? Quando eu fui para o PROS, em outubro de 2013, eu falei claramente, tive uma conversa pessoal com o Cid, de quem eu já tinha uma relação pessoal e política, ainda como presidente da Assembleia, que ele foi, e eu fui seu segundo vice-presidente da Assembleia, pela proporcionalidade partidária naquela altura. Eu disse ao Cid, governador, eu desejo ser candidato a governador. E expliquei o que eu há pouco tinha aqui já disse. Mas, se não for o candidato, naturalmente abraçarei toda e qualquer candidatura que for indicada pelo partido. Até porque acho que candidatura majoritária a governador é destino. Veja que o governador Camilo não imaginava ser candidato, saiu candidato, como você mesmo fez aí a leitura, e essa foi a leitura da época, e correta do Cid, porque se não tivesse sido o Camilo candidato naquela altura, a gente tinha perdido as eleições, porque o presidente Lula teria, e a presidente Dilma, à época, e o Lula teriam carregado o partido para o presidente do Senado e seu aliado Eunício Oliveira, e isso tinha feito com que, com essa aliança, a gente não vencesse o pleito, como se demonstrou o acirramento que foi, e uma eleição vencida aí por uma votação muito apertada,
né, no segundo turno. Então, acho que foi uma decisão acertada. E, naturalmente, quem está na vida pública, é evidente, tem que ter bom senso, sensatez e, naturalmente, tem que ter comedimento quando as decisões não lhe são favoráveis. Então, não só a mim, como a todos os demais, aos outros. Quando saiu essa opção, eu abracei tranquilamente e fiz aquilo que dizia que antes já tinha garantido ao governador, né? Se essa possibilidade de não ser candidato, de ser candidato não fosse a opção viável, eu ia para o outro projeto, assim como fui. Hoje você tem uma compreensão muito clara sobre isso que aconteceu. Mas naquele 2014, você compreendeu? Ficou uma pontinha de decepção, uma pontinha de frustração? Não, acho que não. Tanto não foi que eu votei no Camilo na eleição. E não pude fazer campanha pessoalmente, mas toda a minha base, o meu filho, Domingos Neto, que naturalmente quem melhor me representava, o Odilon, que foi eleito deputado, que via me representando, a minha base como um todo, em todo o estado do Ceará, que passou a ser liderada pelo deputado Domingos Neto, votou no Camilo. Domingos, e atualmente, como é que você está vendo o atual cenário nacional e local aqui no Ceará? Pode se repetir o que aconteceu lá atrás, em 2014? O PT, a presença do PT, o Lula nas eleições, pode mexer muito aqui com o cenário local? As eleições nacionais, naturalmente, elas têm influências nas eleições locais. E no estado do Ceará, sobretudo, porque nós temos o Ciro como candidato a presidente da República. E muito especialmente agora, como em uma possibilidade de derretimento da candidatura do presidente Bolsonaro, ele é o próximo a subir para um potencial maior de competitividade. E isso faz com que ocorra o que nós estamos assistindo, que é um acirramento com o PT. Por quê? Porque é o candidato que, em tese, uma chapa com o afastamento do Bolsonaro, a diminuição de intensividade de intenção de voto do Bolsonaro, amplia a do Ciro, e ampliando a do Ciro, a disputa do segundo turno seria Lula e Ciro. Em tese, né, naturalmente. Tudo que nós estamos falando é em tese. E isso faz com que, no estado do Ceará, isso crie algumas complicações. Mas as habilidades que vêm sendo demonstradas ao longo da história têm feito com que as forças locais, ainda que com a candidatura do Ciro, elas possam se harmonizar aqui, embora em palanques separados no nacional. Vide Ciro contra PSDB, Tasso Gereissati, votando no candidato do PSDB à presidência da República, seja o Alckmin, seja o Serra, e seja lá atrás com o Mário Covas, e o Ciro candidato a presidente da República. Ainda mais numa candidatura em que tinha Tasso candidato a senador e Patrícia Saboia pelo PDT candidato a senadora, Ciro candidato a presidente, e ainda assim harmonizados aqui, cada qual 2002. Respeitando os seus palanques. Depois com Ciro e Lula, né? E com Ciro e Lula, que também se deu o mesmo desenho com Ciro e Dilma no primeiro mandato, também se deu o mesmo desenho. Então, eu acredito que isso seja possível, até porque as forças, embora que antagônicas, eleições em 2 turnos tem isso, né? Embora que antagônicas no primeiro turno, possam estar harmonizados no segundo turno. Ainda que o Camilo
quer dizer, vote no partido dele, naturalmente, vote no Lula. O PDT, vote no Ciro. O PSD, se tiver candidatura própria, como o Rodrigo Pacheco, por exemplo, vote no Rodrigo Pacheco, isso não quer dizer... E os demais aliados, os demais partidos aliados, como o PP, vote no Bolsonaro, se essa é a tendência lá do Bolsonaro, isso não quer dizer que, respeitados os palanques de cada um, possa haver uma campanha comum para a composição, a coligação que vem se fazer na majoritária para os candidatos a senador, a governador e a vice-governador no estado do Ceará. Porque isso não ocorre só aqui. Aqui tem essa particularidade da candidatura do Ciro, mas isso não acontece só aqui, isso acontece normalmente em vários estados. Eu fui, por exemplo, com o governador Cid, que quando nós vencemos as eleições, ele para governador e eu para vice, em 2010, no primeiro turno, estava havendo uma candidatura, ele era do PSB e eu do MDB, e estava vendo aqui na Paraíba o segundo turno entre PSB e PMDB, e o segundo turno nacional com o PSDB. E a chapa lá era PSB, com o Ricardo Coutinho, com o vice do PSDB. E eu fui com o Cid para um comício que era uma coisa engraçada. Terminava de falar o candidato a governador, falando que o partido tinha vários candidatos aí. Erundina entrava pedindo voto para a Dilma, e aí, em seguida, entrava o candidato a vice-governador, e isso num comício grande, as pessoas lá embaixo, tá? Aí entrava o vice-governador pedindo para o Serra. Quando um entrava, levantava-se as bandeiras vermelhas, as bandeiras azuis ficavam todos baixos, e aqui um certo xingamento ali na base lá embaixo. Quando o outro ia falar, levantava a bandeira azul. Então, assim, só para poder dizer que a política estadual tem uma lógica, como a política local tem outra. Nos municípios, tem a sua própria lógica, entendeu? Então, assim, eu acredito que com a candidatura do governador Camilo ao Senado, e aí o PT está contemplado, com o PT votando no Lula, o Camilo votando no Lula, e todo o PT votando no Lula, o PDT votando no Ciro, o ambiente local vai estar harmonizado. Eu acredito, sim. Vão ter muitas discussões, muitos percalços, muitas especulações, enfim. Mas no final se chega a bom termo. E nesse cenário, quem é o candidato a governo? Repare, nós acabamos de discutir aqui que o Camilo saiu candidato a governador faltando 48 horas para as convenções. Eu digo que vai ser do mesmo jeito. Nós vamos... As circunstâncias lá próximas às eleições gerais, as convenções, que vão dar conta de como é que vai sair a candidatura a governador e a vice. Muito bem. Domingos, eu queria lhe perguntar mais uma coisa. Uma vez conversando com o senador Eunício Oliveira, ele me disse o seguinte, naquela época, que o Ceará é composto por 3 forças. Quando 2 se unem, está batida a eleição estadual. Continua desse jeito? E quais são essas forças atualmente? Não é bem assim. Não é só bem assim. Porque, com relação a ele mesmo, se reuniram todas as forças e perdeu a eleição aí para um candidato a senador que, a não ser aqui o esporte, aqui a linha do que foi presidente de Fortaleza, alguma coisa, e ainda assim as forças nós estávamos todos juntos, né, votando aí no Eunício, e perdemos as eleições. Então, as eleições cada vez mais, e especialmente, porque o primeiro voto que o eleitor escolhe é para presidente.
que é a eleição mais importante para ele. E essa eleição de presidente, ele é um voto assim, absolutamente pessoal. Você tem, evidentemente, as emoções dos partidos, né? Porque política é emoção, você tem a força dos partidos, a força da candidatura da pessoa. Tanto é que o Lula tem uma votação, você botar o Haddad tem outra. Né? Então, assim, tem uma expectativa de voto. Então, é um voto muito pessoal. Esse é o primeiro que o eleitor decide. Daí por diante, o eleitor vai decidindo outros votos. Tem um voto mais próximo que ele decide também do seu deputado estadual, né? Daquele que está mais próximo do deputado federal. Depois vem de governador, que é outro voto que ele também decide aqui. O voto do senador, por exemplo, é o último a decidir. Por quê? Porque para o eleitor ele não tem uma percepção de proximidade nisso, sabe? Então, ele fica o último a decidir. Repare que nas últimas eleições aqui no Ceará, os candidatos a senadores, o Inácio Arruda, venceu as eleições nos últimos momentos ali do segundo tempo, quem estava na frente era o Moroni. 2006. Né? E aí, em 2006, naquela primeira eleição nossa, que o Cid, quando passou as eleições, vencendo com mais de 60%, puxou o Inácio. Nas eleições do Tasso contra Eunício e Pimentel. O Pimentel entrou ali nas últimas horas também, passando o senador Tasso. Por quê? Porque é o último voto a se dar. Os votos de governador já estavam definidos. Então, a questão não está bem centralizada nisso. É evidente que a força dos partidos políticos, as forças da liderança, elas realmente têm muita influência no resultado do pleito. Mas o eleitor, eu vou dar outro exemplo, nós nos unimos todos aqui e tivemos uma eleição duríssima para o prefeito de Fortaleza. E, no entanto, estávamos todos juntos, em que o capitão Wagner estava só. No que pese a lideranças, a força de partidos e de lideranças. Então as eleições, as eleições majoritárias, elas são eleições em que o eleitor tem mais liberdade disso. As forças das bases, as forças dos partidos, o conjunto, o engajamento das lideranças. Porque, por vezes, você tem um partido que está votando, mas não tem engajamento de sua liderança. Então, assim, o que a gente enxerga muito isso nas eleições de presidente. Eu fui deputado 4 vezes e vice-governador, todos pelo mesmo partido, que foi o PMDB. Em todas as nossas lideranças, em todas as eleições de presidente, por exemplo, o PMDB nunca votou unido. Ele é um partido que tem toda uma lógica regional. O PMDB mais do Nordeste, mais próximo, sempre foi do PT. O PMDB do Sul e do Sudeste Centro-Oeste sempre foi mais do PSDB. O Ulisses Guimarães foi candidato, que era o nosso ícone, foi candidato a presidente e abandonado completamente pelo PMDB. Por exemplo. 89. Em 89. Então, isso não é um privilégio só do PMDB, tá? Eu estou falando isso, mas que serve à exceção dos partidos que têm os seus próprios candidatos a presidente, PT, PDT, e tal, e sobretudo quando os candidatos a presidente têm expectativa de vitória, porque quando não tem são abandonados também, como foi o Ulisses, os demais partidos se abraçam nas lógicas regionais, do palanque de cada estado. Então, é possível, sim, se harmonizar palanque nacional com palanque estadual. Por quê? Porque o interesse local é o interesse que sobrepõe às eleições nacionais, salvo quando o nosso caso é um caso específico em função da candidatura do Ciro. Quanto mais ela ampliar a expectativa de ir para o segundo turno, mais tensionada, naturalmente, estará a relação no estado de Ceará. Mas eu acredito mesmo, com as habilidades do Cid que conduz isso aí, com o Camilo, com o Ciro, que sabe, respeita e apoia que o Camilo apoie o Lula. Portanto,
não tem tensões com relação a isso, não tem por que isso não acontecer. Na linha da decisão regional, eu acho que está tomada, salvo se houver aí alguma intervenção nacional no aspecto local. Domingos, eu vou apresentar aqui algumas fotos mostrando um pouquinho das últimas presenças suas na cena política. Rodando algumas fotos, eu gostaria que você comentasse desses personagens. Estamos ali vendo o seu filho, deputado federal, Domingos Neto, ao lado também do deputado federal e presidente do PSD, Gilberto Kassab. Então, a primeira pergunta, como é que foi a sua ida para o PSD em 2019, salvo engano? Depois que na verdade, depois das eleições de 2014, em que o grupo, o Cid foi para o PDT, né? Foi para o PDT, porque nas eleições de 2014 a disputa foi pelo PROS. Que naturalmente foi um partido de passagem, porque era o que se tinha naquela altura para não perder mandatos e poder ser candidato. O deputado, eu estava no tribunal, não podia fazer política. O deputado federal Domingos Neto é reeleito. E, nesse processo de eleição, o presidente Kassab, que já tinha uma relação conosco, que procurou, o partido já veio aqui ao Ceará numa parceria com o governador Cid, trazido por nós, e aí essa relação, quando o deputado Domingos Neto saiu da linha do PROS, nós fomos para o PSD. E aí o PSD, na linha da mesma aliança aqui no Ceará, tanto que nós estivemos juntos nas duas eleições do Cid, nas duas eleições do Camilo, e nas duas eleições do Roberto Cláudio e na eleição do Sá. Eu quero voltar mais um pouquinho na chamada linha do tempo, naquele período de você vice-governador do Ceará na gestão Cid Gomes. Não houve a sua candidatura ao governo do Ceará, era uma expectativa, que ela não se confirmou, e depois você deixou a Assembleia Legislativa e aceitou um posto de conselheiro no Tribunal de Contas dos Municípios. Nos conte como é que foi essa transição. A minha disposição era que, não sendo candidato a governador, isso eu disse ao Cid com antecedência de 1 ano, se isso não acontecesse, ser candidato a governador, eu não desejaria disputar nenhum outro cargo. Por quê? Não por nenhuma arrogância, nenhuma soberba, mas deputado estadual eu já havia sido 4 vezes, presidente da Assembleia 2 vezes. Deputado federal é Domingos Neto, que não, se ele não tivesse nenhum talento, eu ainda morria com ele nos braços. Imagina, talentoso como ele fazendo um extraordinário trabalho. Então, jamais eu iria para o lugar dele, né? Vice-governador, eu já havia... se eu fosse novamente, nem a terceira vez poderia ser. E o governador que fosse tinha candidato à reeleição. Senador, havia um compromisso com o PT, eu não tinha que naquela altura, estar discutindo isso. Então, se assim não fosse, eu desejaria e contribuir com outra, com outra tarefa, e queria ser conselheiro do Tribunal de Contas do município, até porque a minha formação na linha do direito público, na linha da gestão pública profissional, me davam habilidades para desempenhar esse novo papel. E aí eu ficaria nessa mesma linha do tempo, eu tinha 49 anos de idade naquela época, com o tempo de raciocinar se voltaria ou não para a vida pública, né? Sempre com o desejo de retorno. Então, foi isso que aconteceu. Como você recebeu aquela decisão da Assembleia Legislativa com o fim do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará? Como foi recebido isso pelos conselheiros, em especial por você? Bom, aquele episódio se deu da seguinte forma. Quando eu estava no Tribunal de Contas, naturalmente impedido de fazer política, o partido ficou liderado no Estado pelo deputado federal Domingos Neto. E o presidente da Assembleia, deputado Zé Albuquerque, nunca entendi por quê, passou a hostilizar o nosso partido, passou a cooptar deputados do nosso partido, tirando do nosso partido
para levar para o PP, né? E aquilo me incomodou muito, porque eu enxergava naquilo um momento em que, como eu não estava no comando, né, do processo, um homem maduro, de quem eu tinha uma grande relação, fui presidente da Assembleia 2 vezes, as 2 vezes ele foi meu primeiro secretário, estava na minha cabeça como que aproveitando um momento, um deputado, embora com extraordinárias habilidades de todos reconhecidos, mas que tinha 26 anos de idade, né, estava no seu segundo mandato, 26 anos de idade, sem os meios para combater aquela cooptação. E quando veio o processo de eleição da Assembleia Legislativa, 2 candidatos se apresentaram, todos os 2 do PDT, o deputado Sérgio Aguiar e ele, Zé Albuquerque, candidato à reeleição. A base do nosso partido, naturalmente, com muita indisposição de votar no deputado José Albuquerque. Com isso aí, o deputado, eu acompanhei o deputado Domingos Neto, que me chamou para uma conversa com o Cid e com o governador, no sentido apenas de orientação, para poder dizer que se persistissem, se havia ou não compromisso deles com a candidatura do deputado Zé Albuquerque. Se havia um compromisso, evidentemente, embora não fosse a melhor disposição, mas o partido iria honrar e, claro, iria apoiar. Se não houvesse compromisso, como haviam 2 do PDT, ou seja, tanto fazia um como o outro, todos os 2 eram da base, naturalmente, o deputado Domingos Neto tomava posição com o partido e os deputados que acompanhavam para votar no Sérgio Aguiar. Ao afirmar que não havia compromisso, àquela altura, firmou-se com o deputado Sérgio Aguiar. E quando foi em cima da eleição, a disputa se apresentou muito acirrada e favorável ao deputado Sérgio Aguiar. Houve aí um reposicionamento, a partir de uma decisão do Ciro, de apoiar o Zé Albuquerque. E isso fez com que, ao partido ser abordado, o deputado Domingos Neto, e a minha recomendação a ele foi que mantivesse a palavra e ficasse, mesmo que para perder a eleição, mas com a palavra empenhada, porque já tinha sido liderada assim. E com isso, a indisposição do presidente Zé Albuquerque foi ampliada e ele aproveitou, naturalmente, a alta temperatura da disputa e apresentou uma PEC utilizando como instrumento o deputado Heitor Ferrer para que se houvesse a fusão dos 2 tribunais com a extinção do Tribunal de Contas do município, numa clara vindita na nossa direção. Claro que, àquela altura, eu fora da vida pública, o presidente reeleito, o apoio do governador foi a quem? Ao presidente da Assembleia, de quem eles precisavam. E com isso, eu fui defender com toda a intensidade o tribunal que presidia, né? Conseguimos aí uma decisão da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso levou ainda um ano até que outra PEC fosse apresentada e, por votação dividida, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem que cabia a questão da fusão. Nesse período, houve, naturalmente, um acirramento de parte a parte, e o que é muito próprio, o que eu não poderia deixar de fazer, e faria tudo de novo, talvez até com mais intensidade, porque a partir do instante em que você lidera um processo em que está naquilo ali era uma ação em que era nefasta, e eu repito, continuo achando que foi nefasta, onde você tem tribunal próprio de municípios, você tem uma linha mais especializada disso, né? Vide aonde persiste, não teria nenhum aumento de despesa, pelo contrário,
O aumento se dá ao tempo em que você tem que rearrumar e está pagando, como está pagando 6 conselheiros sem prestar nenhum serviço. Por quê? Porque são cargos vitalícios e que não pode. Então, assim, no fundo, o aumento da despesa se deu pela extinção. Agora, isso foi um episódio de natureza política, nítido, clara e tal. Enfim, foi esse aí o episódio. E depois, como é que foi a recomposição com aquelas forças políticas pós-episódio do fim do Tribunal de Contas dos Municípios? Com a extinção, naturalmente, eu como conselheiro em disponibilidade, eu e meus colegas, eu entrei com ação judicial para que eu tivesse os meus direitos políticos e de cidadania, os meus impedimentos fossem afastados. Para que eu pudesse fazer política, já que o Estado tinha juntado 2 tribunais. Se eu não estava no exercício de julgador, de conselheiro, eu não podia, nem eu nem meus colegas, carregarmos os impedimentos, né? Consegui vencer nessa questão, lancei minha candidatura para deputado estadual e, naturalmente, no arco de oposição. E fui procurado pelo Cid, que realmente sempre foi uma pessoa que nós tivemos muita proximidade, sabia que eu não tinha culpa daquilo, porque antes, primeiro, nós fomos liberados para apoiar o deputado Sérgio Aguiar, e aí eles não conseguiram, ao final, juntar, deu no que deu. O deputado Domingos Neto não poderia, nem ia, e nem eu jamais o orientaria a quebrar uma palavra. Para um processo de recomposição. As habilidades do Cid o tiraram, durante todo o processo, ele ficou mais distante disso, né? Eu perguntei ao Cid com toda clareza: bom, Cid, você não precisa de mim para vencer as eleições, porque o governador Camilo está reeleito tranquilamente, o Tasso resolveu não disputar, né? E nem apoiar o capitão, e nem apoiar nenhum candidato competitivo. Então, não precisa de mim. Quais são as suas verdadeiras intenções comigo, né? E ele foi muito direto, como sempre é, e a nossa relação disse: Domingos, recompor a minha amizade com você. Na verdade, esse afé entre você e o Zé Albuquerque fez com que você tenha razão em 80% dos casos, mas também não tem em todos, tem também. E isso só foi prejuízo para o nosso grupo político, para a nossa relação, que esteve junto e tal. E eu disse: você está eleito, quando eu perguntei isso aqui, ele disse: eu não posso olhar só para o momento em que nós estamos bem. Quando o Lúcio Alcântara tinha 65% de intenção de voto, você foi convidado a ser vice e deixou de ser para me apoiar com 7%. Então, assim, o nosso histórico, de parte a parte, é um histórico realmente de muita aproximação e tal. E eu falei para ele: Cid, isso para mim me basta, desde que eu quero lhe dizer que vou conversar com o senador Tasso e vou conversar com o capitão, porque eu disse a eles que votavam neles para presidente, para governador, se ele fosse candidato. E se ele reconsiderar e for, foi bom a nossa conversa, mas a nossa recomposição fica para outra oportunidade, porque eu vou votar mesmo que para perder as eleições. E aí, um mediador que estava junto, lá com a gente... Isso em 18. Isso em 18. Isso em 18. Que foi na reeleição do Camilo. Isso ocorreu na casa do senador Chiquinho Feitosa e na presença do Roberto Cláudio e do Domingos Neto. E aí, o Chiquinho ainda ponderou: olha, mas o Tasso não vai e tal. E o Cid disse assim: eu conheço o Domingos, e se eu ainda conheço bem o Tasso, o Domingos está correto, e se eu conheço bem o Tasso, você crescerá muito no conceito dele. Eu digo: você já conhece que eu sou... há uma passagem chinesa que diz que você é senhor do seu silêncio e escravo de sua palavra. Então, assim, eu sou escravo de minha palavra. Fui ao capitão, o capitão colocou que realmente não sentia claramente que o Tasso não votava nele, não iria.
né? Contei a história, fui para o Tasso e insisti muito que ele fosse candidato, ele disse a mesma coisa, que tinha bastante responsabilidade com a família, com tudo, tinha as suas comorbidades, né, os problemas que àquela altura não era razoável, tinha decidido a encerrar mandato e tal. Bom, todo respeito a tudo isso, mas nessa linha aqui eu vou, então, considerar a tratativa do Cid, de onde nós sempre tivemos juntos em todas as eleições, desde o primeiro instante. E assim se deu, às claras, sem arrudeios, sem tentar, digamos assim, encontrar meios termos. Eu me comuniquei claramente com os meus amigos, me comuniquei claramente com a imprensa e disse lá, àquela altura que estou dizendo agora a vocês. Pegar aí a memória, vai ser a mesma coisa. E com isso aí, houve um respeito o nosso eleitorado, os nossos aliados já tinham uma relação histórica, portanto, embora o aquecimento daquela ferrenha disputa naquele instante tenha afastado, mas não tinha nenhuma relação com o outro lado, entendeu? Então, assim, houve uma facilitação e estamos todos harmonizados. Muito bem. E, Domingos, de lá para cá, o que aconteceu? Você se fortaleceu, seu grupo político se fortaleceu com o PSD. Você hoje tem, se eu não me engano, 28 prefeituras ao seu lado. Como é que você analisa esse atual momento do estado do Ceará, as forças políticas no estado do Ceará, do lado da situação e da oposição? O partido saiu como segunda força, no modo 28 prefeitos, na realidade há um pouquinho mais, esses aí foram os prefeitos eleitos pelo partido, na realidade o nosso grupo tem 43, e hoje em 75% dos municípios, nós, dentro do PSD, nós temos a primeira ou a segunda força eleitoral do município, né? Então, nós nos esforçamos muito, eu me esforcei muito pessoalmente, todo o partido, para organizar a base. Organizar a base com candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos em vários municípios, a vice-prefeito, a vereadores, ganhando ou perdendo eleições, mas disputando. Ou seja, tendo protagonismo político. Hoje nós estamos organizados com candidaturas em chapas proporcionais, com 41 candidatos a deputados estaduais, e com 23 candidatos a deputados federais. Então, nós vamos chegar no limite dos 33 federais e vamos chegar, estamos nos esforçando para chegar a fechar a chapa de deputados estaduais, que são 69. Animando as candidaturas nos maiores municípios a deputado federal, nos médios municípios a deputado estadual, e nas lideranças de representação de classe, tá? Classe de agente de saúde, classe da cultura, classe do humor, como partido de classe dos caminhoneiros, classes, enfim, das diversas, dos empresários, das diversas classes sociais que possam, que tenham interesse de ter, naturalmente, uma representação política da agricultura familiar, enfim, dos evangélicos, né? Dos cristãos como um todo, e de todos os segmentos sociais, como um partido de centro, a gente não se abraça com os extremos. Então, nós temos, dentro do mesmo partido, uma candidatura, várias candidaturas evangélicas, e nós temos a candidatura do segmento LGBTQIA+. Então, assim, são com respeitos mútuos do que é um partido político? É a representação de uma sociedade. Então, a gente tem que ter, dentro de um partido político, um partido que não tem dogmas, que respeita a sociedade como ela tem dentro do partido candidaturas que são mais à direita ou mais à esquerda, e, em sua grande maioria, de centro. Então, isso faz com que esse processo contínuo de trabalhar a base, a gente tenha se tornado um partido bastante atrativo para os que desejam
entrar na vida pública, estar na vida pública, que não é uma tarefa fácil, há uma decepção generalizada nesse sentido. Nós conseguimos fazer também um maior número de prefeitas, de mulheres prefeitas, de vice-prefeitas e de vereadoras, e estamos também com o número. Nosso partido tem 40% de candidaturas femininas, quer dizer, para além do perfil mínimo, mas não é uma tarefa simples, porque a decepção com o estado das coisas da política, com os maus exemplos, isso impede de que as pessoas se vocacionem a disputar cargo. Até tem um desejo, mas ficam preocupadas com exposições públicas que o acirramento da política permite. Mas eu tenho dito sempre aí, até repetindo muito aí, o Cid gosta de dizer, se as pessoas de bem não se envolverem, não se dispuserem a estar na vida pública, vai ficar mesmo aí só o rebutalho, né? Então, assim, animando por esse caminho que a gente tem procurado e tem conseguido ampliar o número de nossas candidaturas. Bom, Gomide, eu vou ter que fazer a pergunta que todos querem fazer ao Domingos Filho. Domingos, o PSD, tendo candidato à corrida, tudo indica, o Rodrigo Pacheco seria o candidato do PSD na corrida presidencial. Caso ele seja candidato ou outro do PSD, você seria candidato a governador do Ceará ou a senador? E não tendo candidato à presidência da República, seu partido, você estaria aliado no projeto do governador Cid Gomes, ex-governador Cid Gomes, governador Camilo Santana? Vamos lá, eu acabei de dizer que a eleição nacional tem reflexo no Estado, mas não necessariamente desarmoniza as composições locais. Então, se o PSD tiver no Rodrigo Pacheco uma candidatura nacional, não necessariamente impõe que a gente se afaste dos partidos e dos parceiros locais para isso, né? Que possa acompanhar, assim como está acontecendo com o PT e o PDT, e assim como está acontecendo com outros mais. Uma coisa não impõe a outra. Quer dizer, teve a candidatura nacional, tem que ter a candidatura a governador ou a senador aqui. Tá? Tem que ter quem fazer um palanque aqui. Tá? Repare que os palanques hoje são palanques virtuais. Né? O palanque hoje é um palanque, esse aqui que nós estamos conversando. Né? Esse aqui é o palanque. Então, assim, e isso se dá pelo espaço que o partido tem na mídia, né? O espaço no programa eleitoral que ele tem nacionalmente e que tem aqui no Estado. O palanque físico, a composição física, dá tranquilamente para se amoldar às questões nacionais. Portanto, não necessariamente tal. Isso não quer dizer que não seja o meu desejo. Perguntaram a mim, Domingos, um colega de vocês, jornalista, perguntou a mim, o que é que você deseja ser? É vice-governador? É presidente da Assembleia? Você já foi os dois, o que é que mais lhe anima? Eu digo, eu desejo ser o que eu não fui. Não é o que eu já fui. Eu desejo ser, naturalmente, candidato a governador, candidato a senador. Isso é o desejo que cada partido tem. Eu digo sempre que partido político que não tem projeto de poder não é partido político, é um ajuntamento de pessoas. Então, nós temos, evidentemente, uma linha de projeto de poder. Também não é nem só eu, como os demais que são candidatos, ninguém senta em uma mesa com uma condição imutável, porque senão não dialoga. Se você chegar em uma mesa já dizendo o seguinte, não, está aqui a minha candidatura, ou eu sou candidato para isso aqui, ou eu estou fora, eu não aceito, enfim, não se dialoga. Eu acabei de dizer aqui e fiz uma memória do tempo com relação à minha tratativa em 2013 com o Eunício. Como a única condição era a condição da candidatura dele, naturalmente aquilo me excluía. E foi o que eu fiz. Então, na mesa dos entendimentos políticos, você vai sentar com o tamanho eleitoral, a representatividade política que você tenha. O que é que eu estou fazendo? Me esforçando para ampliar cada vez mais os espaços políticos do PSD.
tratando claramente aqui na aliança onde eu estou, na base com o governador Camilo, com o senador Cid e com os demais partidos aliados. Então, essa é a minha trincheira. É aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu desejo estar. Naturalmente, o PSD atendido naquilo que, no devido tamanho do seu merecimento, como partido político, como estrutura política, como força eleitoral. O que é que isso vai definir? Ninguém define isso a uma altura dessa. A candidatura só se resolve faltando 48 horas, 24, 72, na melhor das boas vontades, 5 dias para a convenção. Isso significa 1 ano daqui para frente, mais de 1 ano, porque as convenções vão até o dia 15 de agosto de 2022. Então, todos vão trabalhar para sentar na mesa buscando a melhor alternativa. Há dentro da nossa composição uma questão que me parece resolvida, que é a candidatura do governador Camilo a senador. Isso é uma coisa que parece resolvida, que a todos rendem essa homenagem. O restante da composição, isso vai se dar no momento adequado pela força, pelas condições de competitividade que nós vamos ter com os que vão disputar com a gente. Tá? Eu digo sempre o seguinte, eu não considero nunca eleição vencida e não considero nunca adversário pequeno. Todo e qualquer adversário é potencialmente um adversário grande. Nós vamos para umas eleições que nós vamos ter que estar cada vez mais unidos, cada vez mais harmônicos e cada vez mais sensíveis, naturalmente, às possibilidades dos demais. Então, dentro dessa linha e com ponderação, com comedimento, mas com protagonismo, com ousadia, nós vamos procurar ser avaliado por essa composição no momento adequado, naquilo que melhor nos couber e melhor a gente puder contribuir. Eu sou aqui como o nosso maior de todos os nossos poetas, o Patativo do Assaré, que diz: eu sou de uma terra em que o povo padece, mas não esmurece, procura vencer, da terra querida em que a linda cabocla, de riso na boca, zomba do sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, eu olho para a fome e pergunto o que há. Eu sou brasileiro, eu sou cearense, sou caba da peste, sou do Ceará. Então assim, vamos lutar aí com muita ousadia para ver onde é que o destino nos leva, porque a política também está no destino, e o destino está em Deus. Então vamos esperar para ver o que vai dar. Domingos, me permita, você falou numa palavra muito forte, que é destino. E o outro dia, antes da pandemia, o ex-governador, o senador Cid Gomes, no aniversário do Ivo, lá na Serra da Meruoca, na residência dele, na Serra da Meruoca, fez uma brincadeira, né? Pelo menos era em tom de brincadeira. Olha, a gente sonha em, quem sabe, Dona Maria José, na época, ele pensando assim, dizendo: puxa, a mamãe sempre pensou em ter 3 filhos governadores. E aí foi ninguém entendeu bem o que ele disse. E você, Domingos, você sonha em ter um filho governador ou vice-governador? Não tem. O deputado Domingos Neto não será candidato a vice-governador, em nenhuma hipótese. Até porque seria um equívoco de natureza política com o espaço e o brilho que ele tem conquistado em Brasília. Um deputado que se elegeu aos 22 anos de idade, está no seu 3º mandato, sempre em posições estratégicas, o que é importante para o Ceará, como relator do orçamento da União, por exemplo, aí dessa vez, para garantir o recurso para a continuação do cinturão das águas do Ceará. Toda a dificuldade de relação política entre o governo federal e o governo do Estado, por razões óbvias, estava lá o deputado nessa condição, para o metrô de Fortaleza, para a cidade, Ceará Cidade Segura, para um conjunto de ações menores, mas de extraordinária importância em cada município que representa, para recursos expressivos na saúde. Então, você trazer um deputado que tem esse desempenho para ser vice-governador, não que não seja um cargo honroso. E eu fui um vice-governador, e digo aqui, de viva voz,
e de gratidão, extremamente considerado pelo governador Cid. Prestigiado, considerado e com bastante protagonismo. Então, o deputado Domingos Neto é um quadro de extremo protagonismo em Brasília. Então, não seria razoável você tirar o partido, tirá-lo para uma função de vice-governadoria, né? Não porque não seja relevante, mas porque seria inadequado em função disso. Você sai por toda a importância que tem, mas o cargo de vice-governador é um cargo cujo prestígio, cujo o papel, cuja tarefa está diretamente proporcional à relação de prestígio com o governador. Né? Eu acabei de dizer, eu fui um vice-governador, como fui escolhido pelo governador e muito próximo ao Cid, de bastante protagonismo. Então, o deputado Domingos Neto, nessa visão, não teria outra alternativa se for um cargo majoritário, a não ser que seja candidato a governador. Senador, ele não tem idade, e é o Camilo, tá certo? Vice-governador não é razoável do ponto de vista de desempenho para o Estado de Ceará e para o partido. Então, salvo isso aí, e se isso chegar a ser, eu posso lhe dizer, e vocês todos estão vendo, será realmente tocará a continuidade desse extraordinário projeto que vem mantido por Cid e por todo o nosso grupo, hoje liderado pelo governador Camilo. Muito bem. Obrigado, Domingos Filho, Pompeu Vasconcelos, a todos pela audiência e agradecendo especialmente o Domingos por participar deste conteúdo To Go In. Eu que agradeço e agradeço muito a vocês, parabenizo pelo espaço extraordinário e tenho certeza que ainda vai dar muito o que falar o conjunto dessas entrevistas picantes, inteligentes, provocativas, que a sua inteligência, Gomide, e a do Pompeuzinho consegue extrair aí dos entrevistados. Obrigado, muito obrigado pelo privilégio do convite e estarei sempre à disposição. Porque o fato é que hoje nós ouvimos conteúdos reveladores de Domingos Filho. Não tinha ouvido ele falar sobre certas coisas ali que ele contou naquele momento, especialmente entre 10, 14, 15, 16, que foram momentos assim de bastante efervescência, digamos assim, na política. Então, obrigado, Domingos. Eu encerro com outra poesia que diz do nosso amigo Braulio Bessa, extraordinário Braulio Bessa, que diz o seguinte: vencer não é só chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprender com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partiu o coração. O escuro, o futuro, é obscuro e, às vezes, é no escuro que se enxerga a solução. Obrigado. Obrigado. Encerramos com o poeta Domingos Filho, esse nosso bate-papo, e até, portanto, o nosso próximo encontro.